Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver ouvindo este devocional, que Deus possa falar ao teu coração. Hoje nós estamos no 19º dia do desafio de 30 dias enraizada em sabedoria, e o tema de hoje é escrituras que podem ser oradas em todas as ocasiões. Eu descobri que eu podia orar, tem poucos anos que eu descobri que eu poderia orar a própria escritura, e, ou seja, repeti-la e com base nela mesma, porque são afirmações, são promessas, são palavras do que o Senhor deixou para nós. E depois que você descobre isso, você passa a viver assim como um tesouro encontrado, né? Muito gostoso, muito legal. E Hebreus 4:12 fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Que delícia! Eu já me deleito nesse primeiro versículo, né? Aqui eu tenho vários aprendizados. A palavra de Deus ela é viva. Ela é viva, ela me motiva, ela me realiza, ela não é uma coisa xoxa. Ela é eficaz, ela é afiada, ela corta, ela divide, ela separa, ela renova, né? Tudo aquilo que a gente corta nasce de novo. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito. Ela entra lá nas minhas entranhas, juntas e medulas. Ela julga os meus pensamentos. Isso eu amo, porque a gente peca em pensamento, a gente peca em intenção do nosso coração. Isso é tremendo, isso é maravilhoso quando a gente para e a gente pode ter a profundidade de que a palavra de Deus ela é capaz de fazer todas essas coisas por mim. Então o desafio de hoje é agarre-se à palavra de Deus em toda e qualquer situação. E aí o devocional ele traz assim: não há maneira melhor de reivindicar a verdade das escrituras do que orá-las. A seguir estão as escrituras que usei em meu próprio tempo de oração e exemplos de como orá-las. Espero que você sinta-se inspirada para fazer o mesmo. E aí o devocional de hoje é um devocional bem diferente. Ele divide em alguns pontos, onde ele separa alguns versículos que nos direcionam. A palavra de Deus ela é enriquecedora, ela fala conosco, por isso que eu vou ler todos os versículos. Então ele dá o exemplo assim, ó, quando eu sinto que Deus está longe, ela lê Josué, capítulo 1, versículo 9. Esse versículo foi da consagração do meu esposo. Diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, quando a gente perceber, imaginar que o Senhor está longe das nossas vidas, a gente lembra lá o que ele deixou em Josué. Não te mandei eu, seja forte, seja corajoso. Efésios, vamos lá em Efésios. Hoje eu tô aqui ao vivo, ó, com a minha Bíblia, indo para lá e para cá. Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Ou seja, nós éramos inimigos. E hoje, de uma forma majestosa e pelas misericórdias de Deus, nós somos chamados de filhos de Deus, né? Então vamos lá agora para Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Ele nos diz assim: essas Bíblias das letrinhas, Tiago, capítulo 4. Das pagininhas fininhas, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpa o coração. Então aqui, ó, pra gente, eu lembro que logo quando eu me converti, eu vi esse versículo e eu achava que era só resistir ao diabo.
E aí você vai vendo que não, que você precisa se sujeitar ao Senhor, em primeiro lugar. De ter uma vida de intimidade com o Senhor. E depois você resiste ao diabo, para ele fugir. E aí ele fala que nos achegamos a Deus e ele nos achegará a nós. Purificai as mãos, né? Aquele que anda com ânimo dobro, ou seja, que colcheia entre dois caminhos, limpa o coração e esteja vivendo diante do Senhor. Então, assim, às vezes a gente acha que o Senhor está longe de nós, mas quem na realidade está longe dele somos nós. E aí aqui ele finaliza Efésios 2, 3, que diz assim, 2, 13, na verdade. Não, foi o que eu li, né? Que nós estamos distantes do Senhor e o sangue dele nos aproximou. E aí aqui ela faz uma oração dizendo, Senhor, Tu estás comigo onde quer que eu vá. Mesmo que eu não sinta isso, estou optando por crer. Ao me aproximar de Ti, oro para que se aproxime de mim, assim como diz que fará. Obrigada, Senhor, por me amar e me permitir estar em Sua presença. Que maravilhoso a gente poder ter essa conexão direta com o Senhor, né? Outra hora a gente não tinha. E aí aqui ele continua falando o próximo ponto, que ele fala assim, quando eu me sinto descontente. E aí ele traz o Salmo 16, versículo 11. Ele nos ensina nesse Salmo 16, versículo 11, que Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença há plenitude de alegria, na Tua destra delícias perpetuamente. Salmo 90, 14, ele nos ensina que sacia-nos de manhã com a Tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. O Senhor, Ele nos alegra. E em último, 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro. Um 13, 1 Pedro 1,13. Ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus nos prova, né? Então a fé é demonstrada no meio das provações. E a tentação quem faz realmente é Satanás. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente ir se fortalecendo realmente no Senhor, né? E aqui ela faz uma oração dizendo, Senhor, a plenitude da alegria reside na Tua presença. Ajude-me a lembrar disso hoje, enquanto luto contra o descontentamento. Satisfaça-me com o Seu amor infalível. Ajuda-me a colocar minha esperança na eternidade e em nada menos. E ele continua dizendo, quando eu temo o futuro, e ele separa Provérbios 19, versículo 21. 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Salmo 56, 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Senhor, eu sei que não preciso temer o que está acontecendo no mundo, porque Tu estás no controle. Mas não é fácil. Ajude-me a colocar minha confiança em Ti, a não ter medo e a ter sempre em mente que o Seu propósito prevalece.
E ele continua dizendo que também quando ele se sente ansioso e preocupado, ele lê João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Isaías 26, 3. Diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Senhor, confesso que estou preocupada e ansiosa. Agora mesmo eu entrego minhas preocupações a Ti. Peço que me proteja o meu coração, a minha mente, em sua perfeita paz, pois confio em Ti. Obrigada, Senhor, por se importar. Obrigada por me permitir apresentar os meus pedidos a Ti. E ele continua dizendo também que ele ora a palavra quando ele está cansado. E aí ele separa o versículo de Colossenses 1, 29. Que nos diz assim: Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. E Isaías 40, 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E a gente pode orar: Senhor, eu estou cansada, eu sinto cansada. Oro para que a sua energia trabalhe poderosamente em mim e que eu não dependa de minha própria força. Oro para que aumente minha força para amá-lo, honrá-lo e servi-lo como devo. Ele também menciona alguns versículos no Salmo 33, versículo 4, quando estou lutando em minha fé. Quem aqui nunca parou para lutar em sua fé? Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Quantas vezes, às vezes a gente fala: puxa, será que a Bíblia fala tudo isso mesmo, né? Porque eu sofro tanto e aquele que nem tá nem aí pro Senhor não sofre nada. Mas diz que a palavra do Senhor é reta, né? Então, Romanos 4, 20 e 21 diz assim: Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Esse é o nosso Deus. Em Romanos 15, versículo 13, E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que a gente possa viver essa plenitude, né? Essa esperança, ela foi feita nas Escrituras e agora é atribuída à operação do Espírito Santo. Paulo segue aqui um padrão evidente por todo o Novo Testamento, segundo o qual os atos salvíficos de Deus são atribuídos tanto à palavra de Deus como à operação do Espírito Santo. Que nós possamos ter discernimento no coração e sermos dirigidas pelo Espírito Santo. Então vamos orar: Senhor, encha-me de fé. Estou lutando para permanecer firme, mas todo o seu trabalho é feito com fidelidade. Ajuda-nos a não vacilar. Encha-nos de alegria e de paz por crer, sempre cheios, ó Pai, de esperança,
plenamente convictos de que és capaz de cumprir as tuas promessas. Um outro tópico, quando guardo uma ação de Deus. E aí ele vai lá para Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E Lamentações 3, 25, que diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. E aí ele ora dizendo assim: Senhor, eu confio que ouviste as minhas orações e ainda estou esperando. Eu comprometi meu caminho contigo. Ajuda-me a permanecer firme e fiel enquanto confio em ti para responder às minhas orações da maneira certa e na hora certa. Tu és bom para aqueles que esperam em ti. E para finalizar, temos mais 2 tópicos que nos diz assim: quando eu estou me sentindo para baixo, quando eu estou triste, ele traz o Salmo 40, versículo 1 a 3. E o Salmo 3 também, que ele traz o versículo 3, que diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. E o Salmo 40, versículos de 1 a 3. Esperei confiadamente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O nosso Deus é maravilhoso, por isso que a gente ora dizendo assim: Senhor, eu me sinto tão para baixo em diversos momentos, mas Tu és o levantador da minha alma. Peço-lhe que me tire deste buraco, coloque os meus pés sobre a rocha da Sua verdade, enche o meu coração com uma nova canção de louvor. Tu és o meu escudo para mim e os meus olhos estão em Ti. Não nos permita vacilar. E em último tópico, ela separa o devocional quando ora por meu marido. E aí ela separa Efésios 1, de 16 a 19, e Filipenses. Então vamos lá em Efésios 1, capítulo 1, versículo 16 a 19. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos de vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória de sua esperança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, Então, o Senhor, Ele nos orienta, né, para que nós possamos sempre estarmos orando pelos nossos maridos, pela eficácia do poder dele. E Filipenses 1, versículos de 9 a 11, diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e de toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que tenhamos sempre amor. E a nossa oração, a gente pode dizer assim: Senhor, queremos orar neste momento por aqueles que nos cercam, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos. Peço que o Senhor possa dar a eles, ó Pai, um espírito de sabedoria, de revelação, do conhecimento de Ti, ó Pai,
para que eles possam nos conduzir com excelência, que possamos ser conduzidas pelos nossos maridos e também conduzir aqueles que andam aos nossos redores, Pai. Encha-os com o fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para que eles conheçam a grandeza incomensurável do poder do Senhor. E aí aqui ele termina o devocional dizendo aqui assim: passe algum tempo buscando esses versículos na sua Bíblia e meditando sobre eles. Escreva-os em fichas pautadas e rotule-os para que possa retirá-los rapidamente quando estiver se sentindo deprimida. De qual promessa de Deus você precisa se lembrar mais hoje? Será que é por orar pelo seu marido, quando você está se sentindo para baixo, quando você guarda uma ação do Senhor no seu coração, quando você está lutando com a sua fé, quando você está cansada, ansiosa, preocupada, temente, medrosa ao futuro por vir, ou se sente descontente? Ou quando você talvez ache que Deus está longe? Então, Pai, nós queremos orar para finalizar esse estudo, dizendo ao Senhor que nós acreditamos na Tua Palavra, que a Tua Palavra, sim, ela é viva e ela é eficaz, porque ela tem transformado as nossas vidas. Cada uma de nós sabe as lutas que passamos e o quanto o Senhor tem trabalhado nos nossos eus, ó Pai, no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca tão queixosa, ó Pai, em todas as áreas o Senhor tem trabalhado. Queremos sempre estar debruçadas na Tua Palavra, Pai, não rapidamente como neste devocional, mas queremos estar debruçadas estudando, meditando, que a Tua Palavra possa sempre penetrar no fundo, Pai, da nossa alma, pois ela é afiada, que ela possa dividir, sim, a nossa alma, o nosso espírito, as nossas juntas e medulas. E, Pai, para finalizar, nós pedimos para que o Senhor possa estar sempre nos atentando através do Teu Espírito Santo, julgando os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração, Pai. Que possamos ser puros, verdadeiros, íntegros, ó Pai. Que possamos viver a Tua Palavra com justiça, que possamos, ó Pai, estarmos atentos, mas que possamos também estarmos humanizando, ó Pai, não simplesmente vivendo como se a Tua Palavra fosse um regime ditatorial. Pai, em nome de Jesus, nos faz sermos semelhantes a Ti, Pai. Nos faz lembrar a cada dia o que o Senhor realmente faria se estivesse no nosso lugar, passando por tal situação, por tal questionamento. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a graça de estarmos Te servindo, dá-nos a graça de fazermos a diferença, Pai, por onde nós caminhamos. É o que nós Te pedimos e tudo agradecemos, bendizemos sempre o Teu nome. Amém. Deus te abençoe, meus queridos. Meu querido, há tanto erro de português, né? Nossa, depois tem dias que eu fico me reouvindo assim, eu falo, gente, mas sabe o que é? É a pressa de não tomar tanto tempo de vocês. E aí acabo engolindo palavras, acabo engolindo um monte de coisas assim, S, M, né? Eu falo, Jesus, depois só pela misericórdia mesmo, quem tá ouvindo tudo isso mesmo. Quem estiver ouvindo este devocional, me manda um oi. Fala, eu ouvi o que você disse lá no final. Porque às vezes eu fico pensando, será que tem galera me ouvindo? Eu tô falando que nem louca aqui. Mas um dia vão ouvir, né? Em alguma face da terra, algum momento, sei lá eu. Deus abençoe você. Um beijo.